Olá, meus irmãos, a paz de Jesus, o amor de Maria, tudo bem com vocês? Tudo bem, né? Está todo mundo preso dentro de casa? É isso aí, tem que ficar mesmo, né? Perseverança, prudência, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho disso hoje, nesse encontro com Cristo, tá bom? E só que antes eu quero ler para vocês como é que chama? Uma reportagem de hoje, né? Que o coronavírus, né? Padre morre após dar respirador a paciente jovem, né? É o Giuseppe Bernadelli. Ele havia recebido o aparelho de fiéis de Casigno, né? Na região da Lombardia, e a mais antiga já hoje, né, do Covid-19, né? Só que ele morreu, ele cedeu para esse jovem o aparelho que os fiéis, né, comprou e deram para ele. E aí ele veio a falecer, veio a ter óbito, né? Um grande exemplo. Esse aí realmente é em cima até do tema que nós vamos conversar hoje, né? Que é encontro com Cristo, tá bom? Então você pega a sua palavra aí, a minha já está aqui, ó. Vamos ler lá em João 14, versículo 6, tá bom? João 14, versículo 6. Depois você pega de novo, você pega a Bíblia lá. Mas diz assim: Jesus lhe respondeu para você: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, a gente sabe que muito bem que hoje, na era que nós estamos vivendo, nós precisamos às vezes de GPS, do Waze, né, que é um navegador também, né, ou ter uma direção já definida. Para a gente o quê? Não errar o caminho, não é verdade? Então, a gente não errando o caminho, a gente vai no lugar certo. A gente não perde tempo, né? Mas é preciso saber ler, tá? Para poder caminhar. Você vai ter que saber ler o GPS, você vai ter que saber ler o Waze, você vai ter que saber ler a direção que Deus está mandando você caminhar. Por isso que esse encontro com Cristo é muito importante, para que você tenha um embasamento, um norte para onde você for, tá bom? Então você use a leitura desse instrumento que Deus te deu, viu? Pois bem, então a nossa vida precisa do GPS. Para quê? Né? O GPS da nossa vida leva para onde? Para o nosso coração, né? Então o nosso coração precisa desse GPS, e esse GPS leva para o coração onde Deus habita, né? E esse GPS ele não leva para fora do coração, ele leva para dentro do coração, viu? Então Deus habita em você. Esse GPS que você está usando, né, é discernimento, é prudência, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você entende isso que nós estamos falando hoje, esse GPS que você tem, você vai ver que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Hoje existem muitas informações, muitas. Todas elas para tirar você da direção certa, do GPS normal. Então preste atenção. Se você não souber filtrar, se você não souber para onde ir, cuidado. As informações são tantas que você acaba fazendo igual muita gente aí, tomando remédio. Para quê? Vai se defender do quê? De o quê? Você não sabe. Nem os caras mais ungidos por Deus estão descobrindo a cura até agora, né? Tivemos aí, eu mesmo já perdi discernimento aí, do outro dia eu coloquei, já estão achando a cura aí, tanta informação, foi tão verdadeira para mim que eu dei por vencido, né? E eu caí, você também deve ter caído em várias. Mas então, é por quê? Porque na nossa vida, falta esse GPS, falta esse cuidado, que nem está aqui na palavra de Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu tomei outro caminho e assumi aquilo como fosse verdade, e não é. Você também deve estar dando risada, né? Deve ter sentido isso também, tá bom? Então preste atenção, tá? Você tem que ter um coração em Deus. Precisa ter um coração em Deus. Ele é o teu norte, tá bom? Veja bem,
Jesus fala de novo para você, Ele é o caminho e a verdade, Ele é o norte, Ele é o seu GPS, não tem outra direção, não tem outra direção, né? O nosso coração esteja sempre em Deus, sempre em Deus, tá bom? E quando a gente está, né, em Deus, as coisas ficam melhores. Ontem eu estava assistindo um seriado, né? E aquele pessoal lá do Turcos, né? E aí um dos caras lá falou assim para a esposa, né? A esposa perguntou, quando é que a gente vai ter calma e sossego na nossa vida? A resposta dele foi, quando a gente assume o caminho de Deus, nunca mais você vai ter sossego. Viu? Vai ter muita gente jogando pedra no seu caminho. Vocês viram aí a mensagem que o Miguel colocou? Se o padre abre a igreja, ele está errado. Se o padre não abre a igreja, ele não tem fé. É desse jeito. Então, sejamos prudentes. Tenhamos esse GPS. O GPS, muitas vezes você acha que o GPS é a Bíblia. Não é só a Bíblia. O GPS começa aqui, no seu coração, porque o seu GPS aqui, ele vai te levar na direção da Bíblia, aqui, ó. É o seu GPS. Muita gente tem GPS, mas não usa. É um instrumento que você não sabe ler, né? Então, ó, quando você quiser usar o seu GPS, aqui, que vai conter o mapa da mina, tá bom? Deus abençoe você. Faça uma oração hoje para os padres, para os farmacêuticos, para os médicos, para essas pessoas que estão morrendo aí. E faça uma oração para você também, para que você tenha discernimento, para que você tenha direção na sua vida. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.